Olá, eu sou a Nara Vaz Guimarães, fundadora da Plural Sales. Ajudamos empresas a estruturar e otimizar seus programas de canais de vendas. E nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre como montar uma estrutura de time do momento zero até uma estrutura mais complexa no time de canais. Montar um time de canais também não é uma coisa muito fácil, mas quando a gente define que é uma prioridade para a empresa estruturar ou pelo menos testar a estratégia de canais, a dica número 1 é ter alguém dedicado para essa função. Só assim a gente vai conseguir extrair o potencial e principalmente ter uma amostra de resultados ali para entender se é uma estratégia que vai fazer sentido a empresa investir mais ou não. Sempre quando a gente coloca alguém que está uma parte do tempo para canais e uma parte para outra coisa, é muito difícil saber se de fato aquela estratégia tem potencial de decolar ou não. Então a primeira coisa é a empresa entendeu que canais vai ser uma prioridade, vai ser um investimento, então preciso separar alguém para ser dedicado. E a gente escuta muito qual que é o perfil dessa pessoa, né? Quem que é o perfil ideal para começar a estruturar uma área de canais? É uma resposta um pouco genérica, mas começar uma área de canais, justamente por ter algumas funções diferentes, é um perfil que tem que ser um pouquinho mais generalista, um pouquinho mais empreendedor. A gente fala que a área de canais ela é quase que uma empresa dentro da empresa. A gente, quando tem áreas de canais muito estruturadas, a gente tem função de marketing para canais, CS para canais, então começar essa iniciativa dentro da empresa é quase começar uma empresa. Então, um estilo de profissional um pouco mais generalista provavelmente vai ser capaz de navegar dentro das áreas, tirar as boas práticas e começar a montar um programa. Mas de uma forma mais específica, as habilidades que são buscadas é alguém que tem uma boa comunicação, que tenha comprometimento com metas, com resultados, porque tem que estar muito atrelado à performance, mas também não seja alguém com perfil de vendas muito agressivo, porque parceiro vai ser relacionamento, e se tudo der certo, relacionamento a médio e longo prazo. Então, uma relação com parceiros, você tem que cobrar a venda nesse mês, mas saber que mês que vem você está lá de novo e vai ter que cobrar o parceiro a performance novamente. Então, não adianta estressar a relação só para fechar um contrato, um cliente, e aquilo lá no médio e longo prazo ser uma relação estressante. Então, para começar a construir essa relação com parceiros, é importante alguém que consiga navegar entre o comprometimento com o resultado, com as métricas e com os números e a entrega, mas também alguém que tenha essa habilidade de construir um relacionamento a médio e longo prazo. Quando a gente começa com uma pessoa dedicada, essa pessoa tende a jogar nas duas posições, né? Primeiro, tanto na estruturação do programa, mas depois na aquisição dos parceiros, e aí garantir que são parceiros que estão dentro dos critérios que estão sendo buscados, que têm as características que a gente entende que são importantes para a performance no médio e longo prazo, e também fazer a gestão desse parceiro, né, no dia a dia. A partir do momento que a área começa a ganhar corpo, assim como as diferentes áreas operacionais, essas funções elas vão se especializando. Então, quando a gente pega estruturas mais maduras, a gente tem profissional dedicado à aquisição, e aí normalmente vem com a nomenclatura de hunting, né, ou de hunter, ali um profissional que ele vai ser responsável por captar parceiros no mercado, pode ter a ajuda de um pré-vendas ou não, né? Mas vai ser responsável pela captação daqueles parceiros no mercado. E aí uma função de farm. O farm é o gestor de parceiros, é alguém que vai cuidar de duas pontas principais, de desenvolver o parceiro nas habilidades que são necessárias, então garantir que ele está consumindo os treinamentos necessários, está participando das atividades, então fazer todo o desenvolvimento dessas atividades, mas também cobrar a performance do parceiro, então desenvolvimento e cobrança de resultados que normalmente ela está atrelada a vendas, né? O meu parceiro de fato ele está performando, ele está entregando, ele está vendendo. Então, o farmer, ele tem essa característica de atuar aí no relacionamento, no dia a dia com os parceiros.
que é muito desafiador da função de um farmer, né? É organizar e priorizar. A partir do momento que o gestor de parcerias ele vai montando a sua carteira, ele acaba tendo que priorizar alguns parceiros para se relacionar, para fazer o atendimento, para fazer o treinamento. Então, é uma habilidade super importante, né? A organização, o mapeamento de rotinas e de processos para garantir que a base de parceiros ela está se desenvolvendo como um todo, não apenas 2, 3 parceiros ali que estão performando, mas que esse gestor de parceria ele está olhando para a base como um todo, para que ele não fique preocupado só com a entrega do curto prazo, que são aqueles parceiros mais top performance, mas que ele também plante, né, e desenvolva os parceiros que estão começando ou que não tem um histórico tão bom, para que no médio e longo prazo sejam parceiros que venham a performar. Então o farm, o gestor de parceiros, ele tem que atuar nessas duas pontas, de olhar para os parceiros que vão garantir o número mais a curto prazo, mas também ir desenvolvendo a sua base para que ela possa evoluir como um todo e performar no médio e longo prazo. Na relação direta com os parceiros, então, normalmente a gente tem essa função de aquisição, de gestão, e aí a função de gestão dos clientes dos parceiros, que normalmente é vista como um papel de CS aí, né, de Customer Success, mas dedicado aos clientes dos parceiros. Então, alguém que vai olhar para coisas mais técnicas, né, o cliente, ele está utilizando a solução, ele está engajado, como é que está a possibilidade de cancelamento, de churn. Então, o CS de parceiros, ele olha muitas vezes para a saúde da base, que já é essa base de clientes em comum. Então, não trazer novos clientes, mas olhar para a base dos clientes. Então, essas são funções que são diretamente relacionadas à atividade com os parceiros, né? São a linha de frente. Mas para que essas funções elas possam performar cada vez melhor, tem uma série de papéis que dão escalabilidade a essas funções. Um dos papéis, por exemplo, é o papel de Channel Marketing. Alguém que vai ser responsável por fazer o posicionamento do programa, as campanhas, as políticas de treinamento, as campanhas de aquisição de parceiros. Então, uma função super importante para conseguir garantir que sempre o programa vai estar bem posicionado, atualizado, atraindo novos parceiros e conseguindo posicionar isso como um diferencial no mercado. A gente tem a função também específica de Channel Enablement, que é uma caixinha responsável só pela capacitação dos parceiros de uma maneira mais escalável. Então, quando eu tenho essa função do farm, muitas vezes o gestor de parcerias, no dia a dia, ele acaba fazendo um treinamento com o parceiro, desenvolvimento, mas quando eu tenho métodos e processos para fazer isso, inclusive métricas para avaliar se os parceiros eles estão participando de treinamento, se eles estão certificando, a função de Channel Enablement ela acaba sendo super valorizada e permitindo que o gestor de parceria ele faça ainda melhor o seu trabalho e fique focado em transformar alguns conteúdos, alguns treinamentos que são mais genéricos em algo bem específico e aplicado, customizado para cada um dos parceiros. Para olhar as métricas e indicadores, uma função dedicada de Channel Ops também é super valorizada. Alguém que vai olhar para todos aqueles indicadores dos parceiros, todas as métricas, e aí vai saber exatamente aonde que estão os principais pontos de otimização, vai conseguir olhar para melhores ferramentas, para melhores processos, então vai ter uma visão mais analítica da performance da base de parceiros. Então, essas são algumas funções que vão dar escalabilidade para essa estrutura como um todo. À medida que a área vai ganhando corpo, vai fazendo sentido ter esses papéis aí mais dedicados. Quando a área está começando, voltando lá naquela primeira pessoa que vai estruturar a área de parcerias, muitas vezes a área de canais ela vira cliente das outras áreas. Então, em vez de eu ter alguém de marketing dedicado para canais, deixa eu pegar só algumas horas aqui da equipe de marketing para ajudar a fazer um design bacana, a colocar uma campanha no ar, a fazer uma comunicação e um treinamento para parceiros. E à medida que os resultados vão aparecendo, vai se justificando isso. Ainda tem uma outra discussão se essa área de canais ela deve ser uma área dedicada, uma estrutura exclusiva, ou se ela deve navegar dentro de outras áreas funcionais. Por exemplo, o profissional de channel marketing, ele tem que estar embaixo da área de canais ou ele tem que estar dentro da área de marketing? Essa é uma outra discussão que também ela é bastante polêmica.
Mas hoje entendo que é importante que muitas vezes tenha esse movimento até mais pendular. Então, em um momento que a área de canais ela precisa se estruturar, ser mais alinhada, trocar boas práticas, às vezes criar uma identidade dentro da empresa, é bacana que isso esteja unificado. Então, tem uma área dedicada para canais, com gestão específica para canais, mas em algum outro momento que faz sentido a empresa, a área de canais consumir as boas práticas das outras áreas, como é que a área de CS está lidando e olhando para os seus clientes, a área de marketing, às vezes a própria área de vendas, aí pode fazer sentido ter profissionais de canais espalhados dentro das outras áreas. Então não tem uma resposta certa, às vezes esse movimento pendular ele acaba fazendo sentido em um momento da empresa, depois muda para o outro, e aí a empresa, o organograma das empresas tende a ser mais fluido e conseguir extrair para aquele momento o que faz mais sentido para a empresa. Mas o que é importante é começar com alguém que vai conseguir começar a desenhar essa visão, né, que pode ir para diferentes caminhos. E aí depois, à medida que vai fazendo sentido, que tem corpo para isso, a gente vai especializando as funções. Assim como as áreas de atendimento, também dentro da gestão de parcerias, de farming, você pode ter outros níveis de especialização. Eu posso ter um tipo de gestor de parceiros que só atende aqueles parceiros que são mais premium. É uma forma de eu segmentar essa atividade. Eu posso ter a carteira dividida, né, de uma forma igual para toda a minha base de gestores de conta. Vai fazer muita diferença no tamanho da base de parceiros, na qualificação da tua equipe, mas ainda assim, dentro dessas funções, tem outra categoria de segmentação, que à medida que a operação fica madura, vai fazendo sentido dar um zoom e principalmente, né, todas essas funções elas servem para a gente ter em comum a experiência do parceiro toda vez melhorada, né? Então o foco de toda a montagem da estrutura tem que ser olhar como a gente está levando essa experiência para o parceiro e, à medida que isso escala, como é que a gente é cada vez mais eficiente. Então, no primeiro momento de montagem de estrutura, a gente é efetivo para criar uma experiência bacana para o parceiro e depois, no momento onde a gente ganha mais corpo, aí a gente pensa em eficiência, como é que a gente vai fazer esse encantamento, essa experiência bacana para o parceiro numa escala cada vez maior.